Muito bom dia a todos e todas, tá bom? É, é um prazer revê-los aqui, ok? A gente vai estar dando início agora ao nosso conteúdo voltado para a V2. E aí, essa carta ela tem muito conteúdo a ser trabalhado sobre esporte e lazer, né? Ao longo do semestre eu fui retirando algumas coisas dela e trabalhando para a V1. E eu fiquei pensando, quando a gente estava lá na nossa AV1 mesmo, os conteúdos para a V2 e eu achei importante retornar agora com a carta na íntegra para que a gente possa fazer uma leitura ampla dela, tá? Nossa aula hoje vai ser baseada em cima dela, ok? Para que a gente possa ter um conhecimento de como é que o lazer está sendo tratado através de um documento internacional, tá bom? Então, com essa perspectiva, hoje a gente vai estar dando uma estudada bem aprofundada na carta, ela também já está disponível para vocês. Quem leu, melhor ainda, porque consegue participar mais da aula, tá? E agora a gente vai conseguir tratar dela na íntegra. Para a V2, a gente vai ter também informações dessa carta, tá? De pontos específicos dela, que aí a gente vai discutir lá quando estiver perto da V2, tá? Bem como outras manifestações de esporte que ficou faltando naquela aula sobre esporte educação, esporte performance e esporte participação. Inicialmente eu só passei a aula, o trabalho, né, um trabalho da... Eu acho que eu coloquei esse trabalho, se eu não coloquei, eu só não liberei para vocês. Que era fazer uma pesquisa sobre as 3 manifestações do esporte, né? E aí, é claro, acaba se tornando muito mais intuitivo e como é que eu posso dizer, mais engajado o andar da aula quando vocês têm uma leitura prévia do assunto, tá? Então, nessa carta, quando era para ver, vocês conseguiram ler ela na íntegra, eu acho que alguns conseguiram ler, né? Só que ao longo do semestre só foi tirando fragmentos, algumas partes dela, tá? Agora sim que a gente vai tratar ela na íntegra, vão cair outros tópicos, outros pontos de estudo para a V2, tá? Então, agora falando sobre a nossa carta, né, para o lazer, só melhorar aqui o zoom para ficar melhor da gente conseguir visualizar, né? Então, é claro, dependendo da área, nós temos aí várias cartas que ajudam no entendimento daquela área de atuação, bem como as especificidades e as informações que podem ajudar a entender aquela área. No tópico, quando a gente fala de recreação e lazer, tá? Que aí pode-se entender através dessa visão da Associação Mundial como uma mesma perspectiva ou com uma mesma finalidade, tá? Então essa carta internacional ela foi amplamente divulgada, são informações bem pertinentes, tá? Que a gente precisa entender ou reter sobre ela, e eu vou estar fazendo aqui com vocês um compartilhamento de informações prévias da leitura, bem como do nosso conteúdo, tá? Beleza, então, Kleber, nós estamos falando de um documento bastante importante, né? Então, fica-se a pergunta, tanto que a gente já discutiu em cima de lazer, né? Aqui, nesse momento, a gente vai estar separando um pouco o lazer da parte esportiva, tá? Em detrimento do título da carta, né? Que é a Carta Internacional de Educação para o Lazer. E aí vão surgir manifestações, mas no intuito de promoção, né? De trabalho, de desenvolvimento ou de implantação do lazer, tá ok? Então, parte esportiva, a gente vai estar dando uma pausa agora como conteúdo focado, né, dos 3 pontos lá da nossa disciplina, e vai estar focando mais na parte do lazer. Então, beleza, Cleber. Retornando aqui ao nosso conteúdo, sendo mais direto, para a gente não perder muito tempo. Finalidade. Qual é a finalidade dessa carta, né? Então, essa carta, ela possui uma finalidade aí de informar aos governadores, as organizações não governamentais e as instituições de ensino a respeito do significado dos benefícios do lazer e da educação para e pelo lazer, tá? Então, ao longo do semestre nós temos feito algumas discussões em torno do tema lazer, né, em termos do esporte. Falta a gente focar agora um pouco mais na parte do meio ambiente para poder contemplar a nossa disciplina por completo, né? Mas a principal finalidade dessa carta é essa, tá?
os benefícios tanto do lazer como da educação para e pelo lazer. Isso aqui, às vezes você pode entender, educação para o lazer, educação pelo lazer, tem a mesma finalidade, ou seja, significam a mesma coisa. Só que então, são instrumentos diferentes de se trabalhar o lazer, né? Deixa eu ver aqui. Kleber, tô Oi, pedindo pra aceitar aí. pronto, já retornou, entrou, né? Entrou. Pronto. Tá, retornando dessa forma. Então, para e pelo lazer são duas formas diferentes de se promover a educação e principalmente a instrução do lazer, tá bom? Continuando que sobre as finalidades é também orientar os agentes de educação, incluindo as escolas, a comunidade e as instituições envolvidas na capacitação de recursos humanos sobre os princípios no quais poderão se desenvolver políticas e estratégias de educação para o lazer. Diga-se de passagem, nós temos que pegar essa carta, tratar no momento normal, mas também contextualizar ela quando necessário. E aí, Kleber, como assim? O que é que você está querendo dizer? Nós temos uma política de estratégia, né, de educação para o lazer. E muitas das vezes essa perspectiva de se trabalhar o lazer pode-se ser no meio ambiente, mas deve-se ter uma interação social. Contextualizando, nós estamos vivendo um período, né, que o convívio social está sendo bastante prejudicado em detrimento aí do SARS-CoV-2, né, do coronavírus, tá, do Covid, como popularmente o pessoal entende. E aí, a partir disso, algumas políticas, né, de oferta do lazer acabam sendo restritas. E é claro, isso tem-se a explicação e é entendível que é em detrimento de um período atípico que estamos vivendo no globo terrestre, mundialmente, né? Então, dessa forma, o lazer, considerando que refere-se a uma área específica da experiência humana com seus próprios benefícios, incluindo liberdade de escolha, criatividade, satisfação, diversão e aumento de prazer e felicidade. Por muito que nós já temos discutido, né, na própria disciplina de lazer, e aí não adianta trazer um conceito de um autor específico e entender que o lazer é aquilo, né? Não tem como, porque o lazer, quando nós pegamos todas essas experiências humanas, nessas sensações, isso aí pode variar de pessoa para pessoa. Por isso que o lazer é uma coisa bem pessoal. Para mim, jogar videogame, jogar bola, ir para academia pode ser uma prática de lazer, o que para outra pessoa pode ser totalmente diferente, que ela vai gostar de assistir um jogo de futebol, assistir uma novela, fazer uma caminhada. Então, partindo desse pressuposto, o próprio conceito de lazer acaba sendo restrito às sensações pessoais de cada pessoa. Então, nós temos que uma perspectiva geral, mais específica não tem como dizer o lazer é isso, 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 porque o lazer vai muito da consideração pessoal da pessoa, né? Desculpa até a redundância, mas daquelas sensações que ela sente em determinada prática de algum hobby dela, alguma coisa que lhe traga todas essas sensações aqui, né? Como a gente viu, liberdade de escolha, criatividade, satisfação, diversão e aumento do prazer e felicidade, tá? Abrangendo formas amplas de expressão e de atividades cujos elementos são tanto de natureza física quanto intelectual, social, artística ou espiritual, tá? Eu dei aqui algumas situações, né, de prática de lazer, mas tem pessoas que acham, por exemplo, jogar xadrez, são atividades aí bastante intelectuais, né? Fazer a leitura, deixa eu ver o que mais. A leitura pode ser livro, pode ser revista, pode ser artigo científico, tá? Pode ser qualquer coisa que envolva aí essa parte de desenvolvimento, não, de aplicação desse aspecto da interação social, intelectual, tá? Artístico e espiritual, ok? Então, lazer é um meio privilegiado para o desenvolvimento pessoal, social e econômico,
é um aspecto importante de qualidade de vida. Lazer também é um produto cultural e industrial que gera empregos, bens e serviços. E aí nós temos que retratar, por exemplo, tem pessoas que fazem viagens, né, como forma de lazer. E as pessoas que guiam essas viagens promovem, ofertam o lazer e acabam tendo uma renda, uma fonte econômica, tá? Então, aqui, a partir de uma visão bem mais específica, mais que a gente já tenha discutido aí nas nossas aulas anteriores, através da carta, o entendimento ou o que vocês poderão obter é um leque maior de informações sobre o lazer, tá? Que a carta ela trata de todas essas perspectivas de trato com o lazer, ok? Fatores políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais podem ampliar ou dificultar o lazer, né? Então nós temos que entender que esses pontos aqui podem ou melhorar, ou facilitar, ou dificultar a oferta ou o acesso da pessoa ao lazer, tá? Então, Kleber, o que é que tem a ver isso aqui? Basicamente, prestem atenção nesse tópico 2.2 da carta e quando vocês estiverem fazendo a leitura do artigo científico, vocês vão perceber que as cidades, muitas das vezes elas têm vários equipamentos de lazer, né? Que estão distribuídos espacialmente na cidade, tá? E essas distribuições, às vezes, elas não são bem localizadas, de fácil acesso, que as pessoas possam ter segurança em estar fazendo uma caminhada, em levar seus filhos para brincar nas praças, tá? Então, tudo isso aí está envolvido. E aí, nesse ponto 2.2, que é a perspectiva da carta, a gente consegue detalhar muito bem lá no artigo científico, tá? Então, peço que vocês façam a leitura, porque tudo que a gente vai estar falando aqui depois é entrelaçado. E aí acaba fortificando mais ainda o entendimento do lazer, tá? E é claro, pode cair também algumas questões em prova, tá? O lazer promove a saúde, o bem-estar geral, oferecendo uma variedade de oportunidades, né, que possibilitam aos indivíduos e grupos escolherem atividades e experiências que se adequam às suas próprias necessidades, interesses e preferências. As pessoas atingem seu pleno potencial de lazer quando estão envolvidas nas decisões que determinam as condições de seu lazer, tá? Isso aqui é muito raro de acontecer. Digamos aqui, num projeto de lei que vai ser construída uma praça e a população que vive em torno dessa praça ou mesmo da cidade está envolvida no projeto de construção. Por que eu digo isso? Porque quando a população está envolvida, no mínimo eles vão ter, por exemplo, algum pensamento voltado para essa parte de lazer. De que forma? Eu vou dar uma perspectiva aqui, não que a gente tenha participado, mas que na própria praça disponibilize isso, tá? Alguns de vocês já sabem, eu já falei alguma vez, eu sou aqui de Vaz Alegre, né? Então nós temos aqui uma praça bastante conhecida que é a Praça da Lagoa, tá? E lá, por exemplo, tem um instrumento muito atípico, bem parecido aí com o Icó. Tem uma quadra de areia na praça, tá? E aí ela tá toda cercada, né, por redes, tem uns postes cercada por redes. Isso daí acaba ofertando principalmente uma perspectiva de lazer através do esporte nessa quadra. E isso daí surgiu uma ideia bem posterior, tá, da construção dessa quadra, porque antes era um parquinho para as crianças. Só que como o parquinho eles geralmente esses equipamentos eles ficam muito expostos, né, acabam levando sol, chuva. E aí, como eles são feitos de metais, tem essas partes, acaba fazendo o quê? Desgastando. E aí as crianças já não estavam mais podendo brincar, por conta que já estava descascando a tinta, já estava ficando a ferrugem. E aí os riscos da criança se cortar e ter algum tipo de doença em detrimento desse corte já era grande. Então teve-se a ideia de retirar todo esse equipamento e ajeitou-se ou fixou-se lá uma quadra de areia, que, diga-se de passagem, é bem legal. Claro, quando não está tendo aqueles momentos de lockdown, que não pode ninguém fazer nenhuma prática lá, toda a vida que se passa lá em torno de, acho que de 4 horas para frente, tem gente praticando algum tipo de atividade lá, ou jogando
voleibol de areia, ou então fazendo alguma ginástica, algum treinamento funcional, ou então só brincando assim os meninos e as meninas que se reúnem lá com bolas de voleibol ou então de futebol mesmo, tá? Então, enfim, o equipamento contempla essa parte das condições de lazer no tocante a uma necessidade da população, tudo bem? O lazer, ele é um direito humano básico, né? Nós já vimos isso aqui também. Como educação, trabalho e saúde, ninguém deverá ser privado deste direito por discriminação de sexo, orientação sexual, idade, raça, religião, credo, saúde, deficiência física ou situação econômica. Foi até o caso que nós vimos, discutimos, como eu digo, eu sempre trago uns traços da carta lá na nossa aula, né? E aqui nós vimos, por exemplo, é um direito, beleza. Então como é que se reivindica isso? Primeiro teve-se aquela redução, né, da jornada de trabalho. Com essa redução da jornada de trabalho, principalmente aí 5 dias da semana e às vezes um período da manhã no sábado, tem-se a tarde, a noite e o domingo todo livre para poder ter essas práticas de lazer aos finais de semana, tá? Eu não estou dizendo que não possa ser praticado na semana, pode. Geralmente o pessoal aí pratica caminhada, corrida, esporte, alguma coisa que lhe entretenha, que promova a sua diversão, tá bom? Depois de 5, 6 horas da noite, tá? Que é quando chega do trabalho, mais ou menos. Tá? E aí, o desenvolvimento do lazer é facilitado pela provisão de condições básicas de vida, tais como segurança, moradia, alimentação, renda, educação, salários, equidade e justiça social. Nesse ponto aqui, é outra coisa que no nosso artigo científico lá trata, né, sobre quando a gente fala sobre localização espacial, né, distribuição espacial, é o que? Os equipamentos estarem bem situados e estar cercado por essas condições aqui: segurança, morada, alimentação, renda, educação. É claro, o principal ponto seria esse aqui. Quando vocês lerem o artigo científico lá, vão perceber que às vezes o equipamento está disponível, o pessoal não usa por uma questão de segurança, tem medo de estar fazendo uma caminhada e ser assaltado, tá? Então essas condições também é dever do governo proporcionar para quem? Para a população. Vocês estão conseguindo escutar direitinho, né? Então, as sociedades são complexas e interrelacionadas e o lazer não pode ser separado de outras metas da vida, tá? Para atingir um estado de bem-estar físico, mental e social, o indivíduo ou grupo deve ser capaz de identificar e realizar aspirações, satisfazer necessidades e interagir positivamente com o ambiente. O lazer é, portanto, visto como recurso para melhorar a qualidade de vida, tá? Então, vários estudos têm principalmente nesse período de pandemia, tem realçado o fato de que a qualidade de vida caiu em detrimento do isolamento social, tá? Às vezes as pessoas precisam interagir com outras, conversar, principalmente as pessoas mais idosas, né? Precisam conversar com outras para que ela possa promover um processo de interação, de fala, e aí sim ela consegue ter um conceito bem abstrato de que a qualidade de vida dela está boa, tá bom? Então o lazer também oferta isso no tocante à qualidade de vida. Ah, Kleber, você coloca a interação com o ambiente. Eu fico sem entender às vezes como é que pode ser o lazer com interação com o ambiente. Simples demais. As trilhas são as melhores formas de organização do lazer num aspecto ambiental. Por quê? Tem toda a prática do exercício físico ali subindo na trilha, tem a interação com a natureza, tem a interação social entre os participantes da trilha, então acaba sendo assim, um aspecto complementar, tá bom? Consequentemente, aí também é uma possibilidade de renda. É claro, aí vai depender também às vezes da própria localização da cidade ou do local onde é realizada a trilha,
para saber se lá tem essas possibilidades do pessoal praticar, né, a trilha. Tem todo um aspecto de organização de trilha, tá? Que era uma das nossas possibilidades de... Só um minuto, só para a gravação inicia já.